E a biografia não tem como se não lê-la, e em torno daquilo que vamos lendo, podemos fazer os comentários possíveis dessa personalidade sublime, maravilhosa, que passou por esse mundo, de quem nós todos nos beneficiamos imensamente. Francisco Cândido Xavier, mais conhecidos por todos nós como Chico Xavier. Filho de operário e uma doméstica, sua mãe, do interior de Minas, nascido em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. Vamos já imaginando o cenário desse relato. Embora depois que Daniel Filho produziu o filme Chico Xavier, nós vamos aqui apenas rememorar alguns trechos daquele filme maravilhoso que foi feito em torno dessa personalidade amada. Mas lembrem-se da cidadezinha humilde, lá do interior de Minas, né? Aquele menino, portanto, nascido em 2 de abril de 1910, e que teve, já aos 5 anos, uma situação que o fez sofrer muito. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos. Tinha mais 8 irmãos, dos quais 6 foram entregues a padrinhos e amigos, entre eles Chico Xavier. Foram distribuídos porque, imaginem, a pobreza, com todos esses filhos, sem a mãe para criá-los, foram distribuídos entre familiares e amigos. Chico ficou com sua madrinha, que era obsidiada. Conta ele que apanhava de vara de marmelo 3 vezes ao dia. Doses homeopáticas, né? Todo dia ele apanhava. A madrinha sofria de uma perturbação espiritual grave e o fazia sofrer todos os dias. Sofreu muito em companhia dele. Quando o pai casou-se novamente, Chico foi morar com o pai. E desse casamento nasceram mais 6 filhos. Cidália, sua segunda mãe, o tratou sempre com muito carinho. Quem assistiu o filme se lembra como ela se condoeu de ver o Chico marcado pelas agressividades da madrinha, que deixou marcas no Chico. Ela o espetava com um garfo de raiva pelos processos obsessivos. A Cidália não. A Cidália o amou muito. Mas também foi por pouco tempo que ela desencarnou também, deixando o Chico órfão novamente. Sua escolaridade vai até o curso primário. Vão montando esse cenário. Um menino pobre, do interior de Minas, numa cidadezinha, com um curso primarial apenas. Para os que não conhecem, os jovens, é do tempo que nós estudávamos 4 anos. Se passássemos nesse 4º ano, tínhamos completado o básico, né? Então o Chico fez isso, estudou apenas o curso primário. Aos 8 anos, olha só, minha gente, como ele não tinha sofrido muito ainda, era um menino assim, privilegiado, aos 8 anos ele foi trabalhar na fábrica de tecidos, das 15 horas às 2 horas da manhã. Quem estudou um pouco sobre a história do desenvolvimento industrial não se surpreende que no começo da expansão industrial no mundo, crianças com essa idade trabalhavam como adultos. O mundo melhorou, mas o nosso Chico passou por essa experiência. Já aos 8 anos tiveram que trabalhar na fábrica de tecidos. Católico, demonstrou desde pequeno uma fé fervorosa e conquistou a simpatia do padre da cidade. Até o ano de
em 1927, o padre Sebastião era o seu orientador religioso. Inclusive no filme do Chico, o ator o interpreta muito bem, demonstrando o intenso carinho que tinha por aquele Chico, porém sem compreender os fenômenos que o Chico já presenciava. O Chico, desde criança, conversava com a sua mãe desencarnada, e para as pessoas que o conheciam, ele era um perturbado, era alguém que sofria de problemas mentais. Ele era um incompreendido, já não bastava a tortura da madrinha, tinha a incompreensão de todos os fenômenos que ele vivenciava, porque não só a mãe ele via, mas ele ouvia vozes, e a manifestação mediúnica desde pequeno o premiou. Mas a partir da obsessão da irmã dele, a irmã de Chico passou por um processo obsessivo grave, que ela ficava tomada, perdia o controle total de si mesma, o espírito a deixava totalmente à mercê da perturbação. E aí a família se socorreu de um casal espírita, que depois de vários trabalhos em torno da irmã de Chico Xavier, ela se libertou do processo obsessivo. E o Chico demonstrou ali naquelas experiências já as suas faculdades mediúnicas, lá em Pedro Leopoldo, naquela cidadezinha pequena, do interior de Minas. A partir daí, então, foi mantido na casa de Chico o culto do Evangelho no lar. E aí o Chico começou a tomar contato com a realidade do mundo espiritual, as manifestações dos Espíritos. Mantido esse culto do Evangelho no lar, até que naquele ano de 1927, o Chico respeitosamente despediu-se do bondoso padre, que lhes desejou amparo e proteção no novo caminho. Ele estava com 17 anos, um menino ainda. Nesse ano, em 1927, funda em Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então vejamos, a trajetória de Chico até então foi de sofrimento e muito trabalho, até a presença do Espiritismo em sua vida. Os fenômenos por ele eram incompreendidos, e a sociedade local o tinha como um perturbado. Mas a partir desse ano de 1927, com a cura de sua irmã, com a fundação de um centro espírita em Pedro Leopoldo, inicia uma fase que vai se prolongar até o final de sua vida, com toda essa obra espírita da qual vamos falar. Mas ele teve 4 empregos por 32 anos. Trabalhou o Chico, não viveu às custas do fenômeno mediúnico, como infelizmente muitos se mantêm às custas de um trabalho pago. Trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, em Uberaba, nessa última cidade, a partir de 59, quando para lá se transferiu. Então, em 1959, o Chico saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Todos o conhecem como sendo de Uberaba, mas ele nasceu em Pedro Leopoldo. Foi em 1959, então, que ele se dirige para lá. Aposentou-se como datilógrafo subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais se locupletou como médium. Jamais viveu às custas do rico fenômeno mediúnico que ele exerceu durante toda a sua vida. Porque ele cumpriu aquela orientação de Jesus, dar de graça o que de graça recebestes. E aí nós temos por obrigação de colher do exemplo do Chico Xavier as lições que nós precisamos.
Dar de graça o que de graça recebemos. Por isso que no Espiritismo, isso é regra que não pode jamais ser corrompida. Todo o trabalho mediúnico é doação, é caridade ao próximo. Porque o médium é um instrumento da espiritualidade, a serviço do bem. Quando ele se utiliza da mediunidade para ganho próprio, ele se torna instrumento da espiritualidade inferior. Chico, ao contrário, ganhava dos mais simples presentes que ele recusava. Mas quando aquilo insistentemente lhe chegava às mãos, ele repassava imediatamente. No filme, inclusive, tem uma passagem de alguém que queria dar um presente, era um relógio, se eu não me engano, e ele recebeu com insistência e logo depois presenteou uma mulher que precisava do relógio para controlar os horários do remédio. Era um total desprendimento. Durante toda a sua vida, e aí temos essa lição: dar com a mão esquerda sem que a direita o saiba, ou vice-versa, enfim, a lição do Evangelho que nos ensina que nós, quando praticamos a caridade, não devemos esperar recompensa alguma, senão ela perde sentido, perde o efeito. Se nós recebemos a paga pelo que fazemos no campo do amor, já estamos pagos. Não vamos esperar recompensa espiritual por aquilo que fizermos. Porque o amor genuíno, o amor verdadeiro é desprendido. É sem segundas intenções. Chico agiu assim, sempre, em toda a sua vida. Durante toda a sua existência, sua atividade espírita, ele psicografou 412 livros. 412 livros, os quais, pela lei dos homens, os direitos autorais lhe pertenciam. O Chico poderia ficar rico. Imaginem 400 e tantos livros. Mas ele registrou em cartório a doação dos recursos desses livros para várias instituições. Nunca quis um tostão. Tinha o salário do trabalho que ele fazia, da aposentadoria que ele recebia, era o que lhe bastava. E não há dúvida alguma sobre o caráter desse nosso irmão querido, porque está aqui no nosso Brasil, próximo de nós, recentemente desencarnado, e todos sabem que ele foi sempre assim, totalmente desprendido. Durante a sua vida, portanto, ele psicografou esses 412 livros, de vários temas. O Nosso Lar inicia uma sequência de obras psicografadas pelo Chico, de um espírito chamado André Luiz. E as obras de André Luiz têm um significado grandioso em toda a obra do Chico, porque os livros de André Luiz revelaram o mundo espiritual para nós de maneira mais detalhada, revelaram as leis que disciplinam a comunicação deste mundo com o mundo espiritual e toda a complexidade dessa relação e todas as consequências dessa relação. Então, alguns companheiros designam que trata-se de obras reveladoras, revelaram esse mundo espiritual. Embora Allan Kardec o tenha feito através de toda a sua codificação maravilhosa, em especial o céu e o inferno, André Luiz detalhou, trouxe informações novas para todos nós. Daí a importância da leitura dessas obras, que se inicia com o livro Nosso Lar, e na sequência, não me lembro exatamente, talvez termine com... não me lembro exatamente quais são os livros o último livro do Chico, mas são vários. Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, Libertação, né?
nos domínios da mediunidade. Depois tem livros científicos que, pelas mãos de Chico Xavier, foram transmitidos por André Luiz. Contos, livros infantis de Neio Lúcio, Casimiro Cunha. Literatura jovem, com aquelas narrativas de jovens desencarnados, Augusto César, Jair Presente. As obras de Chico levaram muitos estudiosos a trabalharem como temas de mestrado nas universidades. Chico foi muito estudado, a obra de Chico foi muito pesquisada nos meios universitários. A literatura humorística não faltou também, com o Lulu Parola, Cornélio Pires, né? Também tem obras de humor, né? Demonstrando que a doutrina é alegria, não é essa sisudez que às vezes pode parecer para todos nós, né? A literatura científica de André Luiz, temos lá a Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Poucos de nós conseguem ler e entender essa obra, senão através de muita pesquisa, muitas reuniões de estudo. Mas a primeira obra do Chico, meus queridos, que saiu aos 21 anos, foi chamada Parnaso do Além Túmulo. Essa obra tem poesias e poemas de poetas brasileiros e portugueses de renome, Castro Alves, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu e muitos outros. Ele tinha 21 anos, um menino lá de Pedro Leopoldo, uma formação primarial, escreve uma obra de uma robustez literária impressionante, que levou aos meios literários da época a um debate sério. Lógico, os que concordaram que eram obras espirituais, né, porque o Chico jamais poderia, qualquer ser humano não teria condições de escrevê-la, ainda mais num curto espaço de tempo que ele teve para escrevê-la, com todas aquelas características próprias do autor quando encarnado. Muitas pesquisas foram feitas e a conclusão que se chegou era de que realmente aquelas poesias, aqueles poemas eram autênticos dos seus autores. Foi impactante, foi para realmente assombrar os meios críticos que logicamente se somaram contra o Chico, contra o movimento espírita, mas estava ali selado o caminho, estava ali firmado, fincado em Pedro Leopoldo, a presença do mundo espiritual, mais uma vez de forma eloquente para dizer que a vida continua além da morte do corpo, e o Chico, doce instrumento na mão desses espíritos. Sempre trabalhou com imenso carinho para com todos, sempre recebeu com muito amor a todos que o procuravam. Numa determinada fase de sua vida, começou a trabalhar escrevendo cartas para as mães e pais desesperados que tiveram seus filhos jovens desencarnados. Tem um trabalho muito sério feito por uma estudiosa numa universidade a respeito da autenticidade dessas cartas. Cartas escritas em várias línguas, com textos até mesmo não compreendidos de imediato, que exigiram pesquisa da própria família para saber, dando demonstração clara de que realmente aqueles filhos queridos de recém-desencarnados voltavam para dizer aos seus familiares que estavam vivos. E Chico era um instrumento consolador dessas mães, desses pais, nas mãos dos espíritos amigos. Um exemplo para todos nós. O que fazer com a biografia, por mais maravilhosa que seja, de alguém que seja o mais sublimado possível, se nós não a utilizarmos para exemplo de todos nós? Que adianta narrarmos aqui os pormenores dessa vida maravilhosa do Chico, se dela não aproveitarmos um tiquinho?
ele deu exemplo daquele mandamento maior de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e amai ao próximo como a si mesmo. Chico foi um exemplo. Chico foi amor em pessoa. Diríamos que Chico foi o evangelho vivo que esteve presente na nossa terra brasileira, pela qual os Espíritos transmitiram imensa obra. Que retribuição podemos dar a esse Espírito querido, senão de aproveitarmos a sua obra literária, essas obras que ele psicografou com tanto sacrifício. Em 1959, Religião dos Espíritos; 1960, Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns, perdão. Em 61, Justiça Divina, noites adentro, psicografando, trabalhando no campo da desobsessão. Em 1952, psicografou 2 livros em 2 dias. Opinião Espírita, com 204 páginas. Quanto sacrifício! E Sexo e Destino, que obra robusta de André Luiz, 2 dias. Em 31 de março de 69, comemorativa do falecimento de Kardec, Chico psicografou 2 livros: Passos da Vida, 156 páginas, Estante da Vida, 184. É apontado como um fenômeno de aceitação. Nos 10 melhores livros do século, a pesquisa realizada por órgãos da imprensa espírita, 7 são de psicografia do Chico. Recebeu homenagens por todo o Brasil. Era querido por outros religiosos de outras religiões, por fim. Foi considerado o maior brasileiro da história por promoção da revista Época de 2006. Acrescentar palavras a essa figura, nós não temos condições de acrescentar nada, na verdade. Vamos tomá-lo como nosso exemplo. Vamos aproveitar sua obra. Está aí a nossa livraria, a nossa biblioteca. Livros psicografados pelo Chico: 17.881.800 exemplares. Informação da FEB de 2010. Só o Nosso Lar, 1.782.000 livros. Fiquemos com a imagem desse Espírito querido. Gostaria de colocar um CD ou DVD, não sei como é que se chama, de uma coletânea de mensagens que ele declamou com música ao fundo, mas o tempo não nos permite. Mas é doce ouvi-lo falar das mensagens dos Espíritos. Espíritos que o utilizaram durante 92 anos de vida. Desencarnou o Chico em meio às homenagens, intensas homenagens, e deixou para nós todo esse tesouro. Que Jesus o abençoe no mundo espiritual, e a Ele endereçamos nossa gratidão, nosso carinho, nosso beijo. Muita paz a todos. Vamos à assistência espiritual da nossa rotina semanal. E chegando ao passe, lembremos-nos do que foi cantado aqui. Lembre-se, gostei muito, muito esclarecedor. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer aos Espíritos Consoladores que estiveram e estão conosco, nos amparando. Somos inspirados em falar e ouvir. Sentimentos vêm ao nosso coração, pensamentos que não são nossos, revelando a bondade desses irmãos queridos que nos amparam. Agradecemos a eles. Agradecemos a Jesus, nosso querido Mestre, fonte inspiradora
desse irmão querido que nos é um exemplo. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Pai amado. Obrigado, Senhor, por tudo nesta vida. Obrigado, Senhor, por nos premiar com a presença de Chico Xavier em nossas vidas, cujos livros nos esclarecem tanto, Pai. Abençoa esse irmão querido na espiritualidade. Abençoa todos nós, que aproveitemos todo esse manancial de recursos que os seus livros nos trazem. Abençoa esta casa, que a nossa paz, Senhor, nos acompanhe até os nossos lares, que assim seja. Graças a Deus. Sugestão da nossa querida irmã é deixar ao fundo o DVD, o CD, melhor dizer. Você me ajuda? E aí vocês vão caminhando para o passe. Peçam, por favor, os últimos que possam abrir a porta para que os companheiros possam orientá-los até a sala do passe. O pessoal vem aqui para fazer a condução dos colegas. Vamos aguardar. Quem faz o passe magnético, levanta a mão. Liberdade. Pode levantar e se dirigir à creche. Tem que se debate Faz o a alma A3. dos mais variados ângulos da marcha. Vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça